Esse vídeo é uma sugestão de um inscrito no meu canal para fazer um guia sobre como dar mais dano, ou seja, como funciona a rotação do Paladino Retribuição, que é o Paladino DPS. Então eu vou fazer aqui um guia básico, de uma rotação básica, para entender o funcionamento, sobre as passivas, a importância de usar as habilidades no momento correto, para dar um dano bom. Só que, já explicando, caso alguém veja o guia e não goste, caso reclame ou discorde de alguma coisa, não é um guia expert, não é um guia avançado. É mais uma noção básica para você se adaptar, entender como funciona a classe, entender como funciona a especialização, e depois, mais para frente, você entendendo melhor, você vai poder experimentar estratégias diferentes, tentar de algum outro jeito. Isso aqui é um guia básico para quem está conhecendo a classe, para quem quer se adaptar. É uma fase de aprendizado, entendeu? Bom, então vamos lá. Primeiramente, é importante entender que o Paladino Retribuição ele tem mais dano vindo dessa habilidade aqui, que é a Maestria, uma habilidade passiva, Mão de Luz. Ela aumenta em 34, no momento tá esse o meu, por causa da minha maestria, né? Ela vai aumentar em 34,3% o dano sagrado causado. Então, dependendo da quantidade de maestria que você tiver, ela vai dar mais dano sagrado. Então, esse é o básico. Vamos para as habilidades básicas. Quais delas que dão dano sagrado? Por exemplo, tem o Julgamento, que ela causa uma quantidade X de dano sagrado e faz com que a vítima receba 25% a mais de dano da sua próxima habilidade que custe poder sagrado, que é essa barrinha aqui, ela vai enchendo. Algumas habilidades geram poder sagrado, outras gastam poder sagrado. Essa habilidade de julgamento, ela é muito importante por conta da passiva dela. Além dela dar um pouco de dano sagrado, ela vai fazer com que o seu oponente receba 25% a mais de dano da sua próxima habilidade que gaste o poder sagrado. Ou seja, você vai ter que encaixar ela na rotação de uma maneira que quando você usar essa habilidade aqui, que é Veredito do Templário, Veredito do Templário, ela gasta 3 de poder sagrado e ela vai dar um dano alto de dano sagrado a um alvo inimigo. Lembrando que essa rotação que eu estou explicando é mais para alvo único, não estou explicando para AOE. Então assim, o ideal é você fazer um combo entre a habilidade Julgamento e depois você usar o Veredito, porque você vai poder absorver o máximo de dano dessa habilidade, que vai ser o foco principal. Tem essa habilidade Golpe do Cruzado, que é uma habilidade que gera 1 de poder sagrado e tem um máximo de 2 cargas. Ela dá um dano básico, mas é um dano físico. Só que a recarga dela é curtinha. Então, para gerar poder sagrado, ela vai ser útil e bem presente na rotação. Que é essa habilidade aqui. Lâmina da Justiça é uma habilidade também básica que gera 2 de poder sagrado. Ela também causa dano físico e tem uma recarga um pouco mais longa, que é de 9,4 segundos. Resumindo, o começo vai ser assim, para simplificar. Você usa a Lâmina da Justiça, juntou 2 de poder sagrado. Usa Golpe do Cruzado uma vez. Aqui no caso eu acabei procando uma passiva minha, mas que depois eu vou explicar ela melhor. O importante aqui é o seguinte, você gerenciar o seu poder sagrado. Por exemplo, você está com 4 de poder sagrado. Para você não desperdiçar quando estiver no quarto, você usa Julgamento, você ativou a passiva do Julgamento e você usa o Veredito do Templário. Lembrando que esse bônus do Julgamento ele só vale para a próxima habilidade que custar poder sagrado. Não é por tempo. Então assim, você gastou, você precisa esperar ela recarregar novamente, tem uma recarga de 11 segundos,
para você poder usufruir do dano máximo do veredito de novo. Então vai ficar sempre nessa sequenciazinha. Juntou 4 de poder sagrado. Usa julgamento, veredito do templário. O ideal é você tentar encaixar sempre o julgamento e o veredito. Claro que você não vai ficar sem usar o veredito do templário enquanto isso, só porque está na recarga aqui, você não vai esperar. Mas sempre que o julgamento estiver disponível, usa o veredito do templário depois dele. Isso vai maximizar o dano dessa habilidade. Então essa é a primeira parte, que é realmente o básico do básico. Juntou 4 de poder sagrado, julgamento, veredito, para você obter o máximo de vezes que você usa o veredito, e uma delas, pelo menos, a cada 11 segundos vai estar maximizada com a passiva do julgamento. Beleza. Esse é o ponto inicial. Agora vamos para os talentos. Do talento do 15, do nível 15, essa linha de talentos, eu recomendo utilizar o Veredito íntegro. Que Veredito do Templário vai aumentar em 10% o dano do seu próximo Veredito do Templário por 6 segundos. Ou seja, como o foco aqui vai ser essa habilidade Veredito do Templário, você vai estar maximizando o uso dela também de novo. Então, se você puder tentar encaixar, por exemplo, o julgamento e mais esse veredito do templário, você vai continuar dando um bom dano. Tem essa janela de 5 segundos, então mesmo se você não conseguir usar o julgamento na hora, em algum momento você vai conseguir, já que você vai estar, ó, aqui eu já consegui. Então o ideal é você sempre manter o uso dessa habilidade Veredito do Templário, porque ela vai aumentar o dano dela durante 6 segundos da próxima vez que você usar. Então em algum momento você vai conseguir encaixar o julgamento nessa questão. Então até aí vai ser muito útil para alvo único. Tem outras habilidades boas, porém quanto mais habilidades passivas, assim, pelo menos no início, para você também se adaptar, antes de você querer experimentar outras estratégias, mais habilidades, o ideal é pegar o máximo de passivas possível. A segunda linha, que é a linha de nível 30, tem duas que são bastante úteis. Uma é a Lâmina da Ira, que é uma habilidade passiva em que uma outra habilidade chamada Arte da Guerra conclui a recarga da Lâmina da Justiça, que é essa que gera 2 de poder sagrado. Conclui a recarga da habilidade Lâmina da Justiça 100% mais frequentemente e aumenta em 25% o dano dela. Ou seja, quando ativar essa habilidade Arte da Guerra, Lâmina da Justiça vai ter a recarga concluída e vai causar 25% a mais de dano. A Arte da Guerra é essa habilidade passiva aqui. Seus ataques automáticos têm chance de concluir a recarga de Lâmina da Justiça. Ou seja, vai aumentar a frequência da recarga dessa Lâmina da Justiça. Aqui não diz um percentual específico da recarga dela, mas com certeza dá para notar que ela aumenta a frequência que você vai ativar esse bônus que vai recarregar a sua Lâmina da Justiça. Ou seja, você vai ter uma frequência maior de geração de poder sagrado com um pouquinho mais de dano dessa habilidade. Isso conforme você vai dando os ataques básicos aqui. Tem essa Fogos da Justiça que ela também é boa se você quiser, se você achar que não tá legal essa Lâmina da Ira, que ela vai reduzir em 15% a recarga do golpe do cruzado. Ela já é uma habilidade boa por ter uma recarga baixa. E ele tem 15% de chance de fazer com que a sua próxima habilidade consuma menos 1 de poder sagrado. Ou seja, vai ter uma chance do Veredito do Templário consumir 2 de poder sagrado ao invés de 3. Então ela também é útil. Fica
meio que a critério de escolha, mas as duas são boas. O que você se adaptar melhor, vale a pena. A linha do 45 eu não vou falar porque ela não vai influenciar no DPS, nem nessa rotação de dano que eu estou explicando. Já a linha do 60, ela vai influenciar. Eu recomendo rastro de cinzas até para quando você for fazer uma explosão de dano, ela vai ser muito útil. Por quê? Vamos lá. Essa habilidade é uma habilidade ativa, que ela ataca todos os inimigos em um raio à frente de 12 metros e reduz em 50% a velocidade de movimento deles por 5 segundos. Resumindo, ela dá um slow, dá um dano razoável a todo mundo que estiver à frente, e o mais importante, ela gera 5 de poder sagrado. Então assim, para você dar aquele dano explosivo de início, fazendo a rotação certa e ativando certas habilidades, você vai dar um bom dano explosivo de começo. Então eu recomendo pegar essa habilidade. A linha de talentos do 75, também eu não vou entrar muito na questão porque ela não altera o dano. Essa daqui que eu tenho escolhida vai aumentar um pouquinho do dano pela característica dela. O que acontece? Olho por olho é uma habilidade ativa, ela é mais defensiva. Você vai reduzir em 35% o dano físico que você recebe e vai devolver 2.407 de dano físico a quem estiver te batendo por 10 segundos. Ou seja, ela é mais uma habilidade defensiva que reflete um pouco o dano. É a única que tem algum dano envolvido desse talento. Então assim, eu recomendaria essa, mas não é lá muito... não vai fazer muita diferença também não. Dos talentos do 90, também não é uma linha de talentos que vai alterar muito o seu DPS. Apesar de ter essa habilidade aqui, que é Vingança do Justicar, que ela causa dano, o problema dela é que ela gasta 5 de poder sagrado. Então assim, o foco aqui é o Veredito do Templário, é usar ela mais vezes possível que você conseguir. Então eu não recomendo essa habilidade. Eu uso Curador Abnegado, que ela vai me ajudar um pouco na cura. Então assim, não tem nada a ver com DPS. A linha de talentos do nível 100 também não vai alterar significativamente o seu dano. Então assim, fica ao seu critério a escolha. Porém, eu recomendo Desígnio Divino. O que essa habilidade faz? Suas habilidades que gastam poder sagrado têm 15% de chance de fazer com que a próxima habilidade que vá gastar poder sagrado não tenha custo, além de aumentar em 20% o dano e a cura dela. Ou seja, as suas habilidades, o Veredito do Templário que gasta poder sagrado, ela vai ter 15% de chance de você usar ela sem um custo adicional. Você vai usar ela de graça, ou seja, não tem custo. E vai fazer com que ela dê 20% a mais de dano também quando essa passiva for ativada. Então eu recomendaria essa. Seguindo essas recomendações de talentos, a gente vai seguir a rotação básica que eu expliquei no começo. Eu vou dar um exemplo básico aqui batendo no boneco, só para ter um entendimento prático da situação. Vamos lá. Primeiramente, Lâmina da Justiça, 2 de poder sagrado, golpe do cruzado, 4 de poder sagrado. Julgamento, 25% a mais de dano das habilidades de dano sagrado. Usei a passiva que foi ativada da Lâmina da Justiça, usei de novo. Julgamento, Veredito. Enquanto eu estiver ativando essas passivas, vai usando o Veredito do Templário até recarregar o Julgamento. Que é importante usar as duas juntas, mas enquanto não tiver, você vai gastando. Gera poder sagrado, gasta o poder sagrado. O início vai ser simplesmente isso, certo? Agora, tem uma coisa que vai influenciar mais no seu nível de dano, que é o seguinte: dependendo da sua raça, você vai ter uma racial que pode influenciar no dano. No meu caso, eu tenho essa aqui que é Sangue de Fogo, que ela aumenta a minha força. Então assim, se eu ativar tudo no tempo certo, eu vou dar mais dano na explosão.
Faltou, por exemplo, eu dizer sobre essa habilidade Ira Vingativa. Ira Vingativa é uma habilidade bem icônica dos paladinos. Convoca a luz para se tornar um avatar da retribuição, aumentando em 20% a chance de crítico, de acerto crítico, a cura e o dano por 25 segundos. Ainda tem outra questão. Seu primeiro veredito do Templário ou Tempestade Divina vai acertar crítico 100%, é garantido. Ou seja, ativou a Ira Vingativa, você vai ter 20% a mais de chance de acerto crítico, você vai ter mais cura, mas aqui não é importante, e vai ter 20% a mais de dano também por 25 segundos. Ponto inicial. Quando você usar o seu primeiro veredito do Templário, é garantido que ele vai acertar criticamente, ou seja, vai dar o dobro de dano. No meu caso, dessa raça, eu vou mostrar aqui rapidinho como que ficaria essa explosão de dano e depois uma manutenção. Mas é importante lembrar que para a explosão de dano é bom utilizar esse rastro de cinzas. Como eu tinha falado anteriormente, além dela ter um dano razoável, ela vai gerar 5 de poder sagrado. Então você ativou essas habilidades aqui de cooldown. Gerou poder sagrado, você já vai poder ficar spamando o seu veredito do Templário. E depois, enquanto as passivas forem sendo ativadas, é só descer a marreta. Então vou usar um exemplo prático aqui para começar. Deu para perceber mais ou menos? Caso tenha ficado um pouco confuso, eu fiz basicamente o que eu falei. Ativei as asas para dar o bônus de dano passivo, ativei a minha habilidade racial, usei o rastro de cinzas, gerei 5 de poder sagrado, veredito do Templário. Gerando poder sagrado, julgamento, veredito do Templário. Deu para usar o veredito do Templário, eu vou ficar spamando direto. E basicamente é essa rotação inicial. É uma rotação mais simples, os talentos elas vão fortalecer essa habilidade de dano de alvo único. E mais pra frente, depois que vocês estiverem adaptados, entenderem bem a rotação, conseguir fazer ela de boa, porque no começo pode ser que fique meio confuso mesmo as coisas. Mas depois que você pegar o jeito, se você olhar a sua trilha de talentos e achar que você acha melhor algum outro talento, ou algum outro até que faça mais o seu estilo, você vai trocando, mas a rotação básica você entendeu. Não deixe de usar algum veredito do Templário, sempre que possível na verdade, depois do bônus do julgamento. É muito importante essa parte, para maximizar o seu dano sagrado. Em relação a atributos, assim, se você quer só dar dano, porque o que acontece? A classe do Paladino, ela não é dano puro, é mais um suporte. Então, assim, apesar dela ter dano, ela também tem cura. Então, assim, se você quiser só dar dano bruto, eu acho que é bom você investir em maestria e acerto crítico. Mas versatilidade também aumenta o dano, só que é mais para uma questão de suporte. Então, assim, se você quer só dar um dano bruto igual um maluco, foca em maestria e acerto crítico. Acerto crítico é para você duplicar o seu dano, e a maestria é para aumentar o seu dano sagrado, proveniente da Veredito do Templário, que é o que vai estourar o seu dano sagrado. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia básico. Como eu falei, não é nada muito especializado, é mais para ajudar quem tem um pouco de dúvida. Se eu falei alguma coisa errada, se eu falei alguma besteira, podem me corrigir de boa. Mas eu, de qualquer forma, espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e quiserem um guia prático, um guia básico de iniciante assim, também, caso vocês tenham gostado da minha explicação,
Se quiser de algum outro personagem, se quiser de alguma outra classe, quer dizer, especialização, é só deixar nos comentários que eu faço. Enquanto vocês estiverem gostando, eu vou fazendo. Tá bom? Eu agradeço a atenção de quem viu até agora e um abraço. Valeu!